Uma pergunta que eu recebo com frequência é quais são os primeiros passos para fazer um loteamento? Como é que a gente começa um empreendimento do zero? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer um loteamento? E no vídeo de hoje eu vou responder essa questão mostrando quais são os 5 passos para fazer um loteamento. E se você está começando do zero, esse vídeo aqui é muito importante para você. Se você está planejando aí seu primeiro empreendimento, se você tem uma oportunidade agora, esse vídeo vai ser essencial. Mas eu percebi que na minha experiência como professor desde 2018, muitos empreendedores que são experientes já no mercado de loteamentos, já fazem vários projetos, muitas vezes eles não têm clareza sobre qual é o caminho a ser percorrido para chegar lá na hora das vendas, para chegar lá na hora de entregar as unidades. Então nesse vídeo eu vou mostrar esse mapa, eu vou mostrar esse caminho para conseguir fazer um loteamento. E você vai ver que esses passos, na verdade, são testes. E esses testes a gente dá o nome técnico de viabilidade. Viabilidade é quando você tem que responder uma questão, se é possível fazer aquilo ali ou se não é possível fazer aquilo ali. São 5 viabilidades que a gente precisa ter uma resposta de maneira positiva para que o projeto avance para a próxima etapa e assim chegue lá no sucesso, no resultado esperado. A nossa primeira viabilidade é a viabilidade legal. E eu preciso te chamar a atenção para esse ponto, que é, existe uma regra do jogo e se você quer empreender com loteamentos, você precisa conhecer qual é essa regra do jogo. Existe uma lei federal que fala sobre loteamentos, especificamente sobre parcelamento do solo. Lá, quando você estiver estudando essa legislação, você vai ver que loteamento é um tipo de parcelamento do solo. E lá nessa lei federal 6766, você vai ver que também tem muitos outros detalhes, outras definições, qual que é o tamanho mínimo de lote, quais são as obras de infraestrutura, o que você é obrigado a entregar, qual que é o seu prazo de obras, o que tem que ter no seu contrato de compra e venda lá com o cliente, quais são os possíveis crimes que você pode estar cometendo no meio do caminho. Enfim, é muito importante você conhecer a regra do jogo se você quer jogar o jogo dos loteamentos. Mas passada essa etapa, é importante entender duas coisas dentro desse mundo da viabilidade legal. O primeiro ponto é entender se a prefeitura permite que você faça um empreendimento desse porte ali naquela área. A prefeitura é responsável pela regulamentação do solo urbano. E aí ela tem alguns instrumentos para controlar o que a gente faz e o que não faz em cima de uma propriedade. Existe o plano diretor, existe o uso de solo e existe um monte de outras leis complementares aí. Ela pode dizer que naquela área não se pode fazer um projeto de parcelamento, ou que naquela área só se pode fazer empreendimentos de interesse social, ou então que naquela área não é permitida a instalação de indústrias, ou que naquela área os lotes têm que ser de tal tamanho. A prefeitura tem esse poder. Então, sua primeira tarefa é descobrir se essa área está dentro da municipalidade, se é uma área urbana, e se a prefeitura permite, e se permite, quais são as regras para fazer um loteamento ali dentro. E o segundo ponto aqui dentro da viabilidade legal é que você precisa entender como é que está a documentação dessa propriedade. A gente faz isso por meio de um documento que é muito importante, um documento que é essencial, que é a certidão de matrícula. A certidão de matrícula é um documento que você emite lá no cartório de registro de imóveis dessa cidade, dessa região, e aí esse documento vai listar quem são os proprietários, quais foram as movimentações que aconteceram ao longo da história, né? Quem comprou de quem vendeu para quem, por qual valor, tal pessoa faleceu e deixou esse imóvel no inventário, quem foi o inventariante, se existe alguma indisponibilidade judicial nesse imóvel. Vai descrever ali tudo o que é importante, tudo o que é relevante sobre o imóvel está contido nessa certidão de matrícula. E a gente convencionou que a certidão de matrícula é um documento que tem uma validade de 30 dias. Você pode pedir uma certidão de matrícula de qualquer imóvel. Basta você entrar em contato com o cartório. Algumas cidades permitem fazer essa emissão por meio da internet. Você vai pagar uma taxa e vai ter acesso à certidão de matrícula. Isso aqui é essencial. Você não pode fazer um loteamento ou pensar em avançar no projeto sem antes consultar a certidão de matrícula. E com isso a gente fecha rapidamente aqui o primeiro passo, que é a viabilidade legal. O nosso segundo passo é a viabilidade ambiental e também a viabilidade de saneamento em conjunto. Nesse seu primeiro empreendimento você não tem tanta experiência e você vai desenvolvendo essa habilidade ao longo dos seus anos como loteador. É muito difícil fazer um licenciamento ambiental de um loteamento.
Normalmente essa aqui é a parte que vai te tomar mais tempo. Você vai acabar tendo que dedicar muito tempo nessa fase. Os documentos eles são meio burocráticos, mas o tempo de análise é muito extenso. Não existe diretriz técnica para análise de um projeto ambiental. O analista tem muito poder de opinião no seu projeto ambiental. Existem alguns documentos padrões que você vai ter que submeter lá na Secretaria de Meio Ambiente. Normalmente, a gente contrata uma empresa para fazer isso, mas a parte que é difícil aqui é o tempo que você tem que dedicar para isso. O que você pode já tomar cuidado? É prestar atenção se tem alguma nascente ali naquele lugar, qual que é o tamanho da APP, área de preservação permanente, como é que foi feita a conversão da reserva legal, se aquela propriedade veio para a zona urbana. Você vai desenvolvendo esse olhar ambiental na medida em que a sua experiência vai avançando. E eu coloquei aqui junto dessa viabilidade a viabilidade de saneamento, que é uma questão também muito importante. O nosso projeto de parcelamento do solo, o nosso loteamento vai integrar a cidade. O que a gente está fazendo em termos práticos é a expansão do município. A malha urbana do município cresce por meio de loteamentos. A gente, no final das contas, está criando novas ruas e, com isso, novas quadras e novos lotes. Então, a gente está crescendo a cidade. E uma questão que é muito importante ser respondida é se a cidade, se aquele sistema consegue abastecer com água o nosso empreendimento e se consegue fazer o esgotamento sanitário do nosso empreendimento para cidades que têm tratamento de esgoto. Tem que saber, existe capacidade de reservação suficiente de água para adicionar o nosso empreendimento? E lá na estação de tratamento de esgoto, existe capacidade de tratamento suficiente para interligar o nosso sistema, para interligar o nosso empreendimento no sistema municipal? É uma questão muito séria essa. E isso aqui é feito por meio de uma consulta formal na empresa de saneamento. Essa consulta formal tem vários nomes. Aqui na região onde eu moro, em Goiás, a principal empresa de saneamento é a Saneago, que é uma empresa estadual. E essa consulta aqui na Saneago tem o nome de AVTO, Análise de Viabilidade Técnica Operacional. Esse documento vai ter vários nomes dependendo da empresa que você estiver lidando, mas geralmente é alguma coisa relacionada com viabilidade operacional. Você precisa descobrir de maneira formal se a empresa de saneamento do seu município tem capacidade para atender seu empreendimento. Se essa empresa não tiver capacidade, não é o fim do mundo, mas você vai precisar encontrar uma solução alternativa de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o seu empreendimento. Pode ser, então, que você vai incluir lá na sua licença ambiental um pedido para fazer um poço artesiano e a distribuição de água. Pode ser que você vai mudar o sistema e vai fazer o esgotamento individual. Você vai pedir para que seus clientes construam as fossas céticas e os sumidouros. Enfim, não é o fim do mundo, mas você precisa pensar numa alternativa. O terceiro passo é a viabilidade urbanística e a criação do produto. Olha só, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa para ser vendida. A gente precisa que as pessoas queiram comprar o que a gente está vendendo. E durante muito tempo no mercado imobiliário, os empreendedores não prestaram atenção ou deixaram de prestar atenção nos clientes. O que a gente estava desenvolvendo acabou que não era tão importante porque o lote é tudo igual e as pessoas vão comprar porque elas precisam. Só que na medida em que o tempo avança e que com isso também avança a concorrência, está cada vez mais difícil se destacar se você vende produtos ruins. Então, por causa disso, é importante você criar um produto que seja bom. Esses dias eu tive a conversa com interessados no meu curso de loteamentos e ele falou assim, olha, eu queria fazer o curso, mas o loteamento que eu vou fazer lá ele é bem simples, ele na verdade não vai ter nada, vai ter só os lotes. Aí eu respondi para ele, na verdade então você já está fazendo do jeito errado, você está achando que seus clientes são burros e os seus clientes vão comprar qualquer coisa. Tome cuidado, isso não costuma ser verdade, a gente não pode apostar que os nossos clientes farão decisões de investimentos ruins, a gente tem que criar um produto que seja interessante. Isso aqui relaciona um pouquinho lá com a primeira viabilidade, que é a viabilidade legal. A prefeitura tem um conjunto de regras, existe um conjunto de regras na lei federal e a prefeitura municipal pode ser mais restritiva do que a lei federal. Então, essas regras vão estabelecer os parâmetros mínimos para o seu empreendimento. Qual que é o tamanho mínimo de um lote? Qual que é a área verde mínima? O que é o mínimo que tem que ter nas praças? Ou às vezes nem tem esse requisito mínimo. Qual que é o tamanho mínimo da calçada? Vai ter lá os requisitos mínimos para o seu empreendimento. Se você atender esses requisitos mínimos, o seu projeto vai ser aprovado. Mas isso não significa que o seu projeto vai ser vendido. Para ser vendido, é necessário que você invista tempo no desenvolvimento do produto. E a minha recomendação para você
é que você contrate um arquiteto e urbanista para fazer esse projeto. Os engenheiros civis também podem assinar esse tipo de projeto, um projeto de loteamento. Eu sou engenheiro e eu recomendo que você não contrate engenheiros para fazer essa tarefa, porque a nossa formação lá na faculdade é muito voltada para outras áreas. A gente não gasta nenhum tempo lá na faculdade falando sobre projetos urbanísticos de loteamentos. Já os arquitetos, eles se preocupam mais com isso. E aí você vai testando essa ideia nas duas próximas viabilidades. E a próxima viabilidade é justamente a viabilidade de comercialização. Como a gente vinha falando, a gente está criando um produto que precisa ser vendido. As pessoas precisam querer comprar o nosso produto. E uma maneira de fazer isso é analisando o público-alvo. Eu recomendo muitas vezes para os meus alunos inverter um pouquinho a lógica. Em vez de primeiro criar o produto e depois tentar descobrir se as pessoas querem comprar, vamos inverter a lógica e pensar no seguinte: qual é o tipo de pessoa que gostaria muito de morar aqui nessa área? Esse é um exercício que você pode fazer quando você visitar a propriedade, ou se você já tem essa propriedade, você vai pensar nisso agora. Você chegou lá na área e você, mais do que qualquer outra pessoa, vai conhecer os detalhes e os potenciais daquela área. E aí, quando você estiver em pé ali naquela área, você vai tentar responder isso. Que tipo de pessoa vai gostar de morar aqui nesse lugar? E aí é importante que você entre nos detalhes desse tipo de pessoa, que é quantos anos essa pessoa tem, com que ela trabalha, qual que é a sua religião, que tipo de restaurante ela frequenta, quanto dinheiro ela gasta nesses restaurantes, ela faz academia, ela assiste que tipo de esporte na televisão, quais são as redes sociais que ela utiliza, eu já acho que eu já falei se ela vai na igreja ou não. Enfim, você vai detalhar quem que é essa pessoa e lá no final você vai falar qual que é o arranjo familiar, quantas pessoas são que moram ali naquele lugar e também qual que é a renda dessa família. Isso aqui vai te ajudar a criar o produto imobiliário. Então eu estou invertendo a lógica aqui. Eu primeiro olhei para o público-alvo, a partir desse público-alvo eu vou criar um produto para atender as necessidades desse público-alvo. Então, por exemplo, eu sei que é uma família que mora em 3, 4 pessoas. Eu sei que a casa que essa família quer morar tem tantos quartos. Então, eu sei qual que é o tamanho do lote que eu vou vender para essas pessoas. Ao inverter a lógica, eu consigo criar um produto que atenda exatamente às necessidades do meu público-alvo. Isso aqui vai facilitar muito a minha comunicação, que é o segundo ponto dentro aqui da viabilidade de comercialização. Você precisa pensar num plano. Como é que você vai apresentar a sua ideia, apresentar o seu lote para as pessoas? Elas, por enquanto, não te conhecem, especialmente se você está começando agora no mercado. Se você é uma empresa iniciante, você não tem um histórico de empreendimentos, você está chegando de uma cidade nova, as pessoas não são obrigadas a confiar em você. Você está chegando lá, você é um forasteiro. Para você vender, você vai ter que fazer seu trabalho de casa. Você vai ter que aumentar a sua credibilidade ali naquele mercado. E isso aqui é marketing. Você tem que pensar no seu plano de marketing aqui também nesse quarto passo, que é a viabilidade de comercialização. E o nosso quinto e último passo é a viabilidade financeira, que é o teste final da qualidade da sua ideia. A gente só vai saber se a sua ideia é boa ou não, se essa área comporta esse empreendimento, se existe viabilidade ambiental, se o projeto que você criou é bom, se o público-alvo vai querer comprar. A gente só vai saber se essas premissas que você criou ali para trás, esses últimos 4 passos, são boas lá na viabilidade financeira. A viabilidade financeira é o último teste que a gente submete ao nosso empreendimento. Muitas vezes, esse caminho que eu descrevi aqui para você de 5 passos, ele não acontece de maneira linear e sequencial. Muitas vezes, esses passos eles acontecem meio de maneira simultânea e na medida em que você for ganhando experiência no mercado imobiliário, você vai aprendendo a fazer essas coisas mais uma perto da outra. Mas o que é a viabilidade financeira? Viabilidade financeira é quando você compara a sua projeção de receitas com a sua projeção de custos e chega num saldo. Existem muitas maneiras de fazer esses cálculos e a maioria delas são erradas porque só existe uma maneira certa de fazer a viabilidade financeira. O método da viabilidade financeira tem um nome técnico, que é o fluxo de caixa descontado. Eu vou descrever aqui para você como é que funciona esse método. Ele não é nada simples e você vai precisar de ajuda eletrônica, seja uma planilha ou um software de viabilidade para chegar no resultado da conta certa. O que você tem que fazer basicamente? Você tem que montar uma planilha mostrando o que vai acontecer a cada mês de vida do empreendimento. Então, lá no mês zero eu não vou ter nenhuma receita e eu vou ter alguns custos acontecendo sobre o projeto.
No mês 1, o que vai ter? Mais alguns custos acontecendo no desenvolvimento do projeto. E assim vai, mês 2, mês 3, mês 4. Aí lá no mês 18, eu vou vender os meus lotes e eu vou receber as primeiras parcelas de entrada dos meus lotes. Beleza, então eu vou ter uma receita projetada. Com isso, eu vou iniciar as obras do meu empreendimento. Eu vou ter minha primeira parcela de obras. E aí eu vou fazer a descrição de todos esses meus gastos e vou chegar num saldo mensal. Essa é a parte fácil. Fácil entre aspas, porque eu sei que isso aqui dá muito trabalho e é nisso aqui que um software ou uma planilha vai te ajudar. Eu tenho uma planilha de viabilidade para empreendimentos imobiliários. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas a gente ainda não pode totalizar essa planilha, porque a gente ainda precisa fazer o desconto dessa planilha. Existe a matemática financeira, que é um assunto também nada intuitivo, que diz que nós não podemos somar valores que estão deslocados no tempo. Por quê? R$ 100 hoje é diferente de R$ 100 daqui a 12 meses. Porque se eu receber esse dinheiro hoje, eu não tenho a incerteza do pagamento, eu posso investir em outro lugar, enquanto se eu for receber R$ 100 lá no futuro, eu não sei qual é a inflação, eu não sei se essa pessoa vai me pagar ou não, e esse dinheiro estaria deslocado do tempo, eu estou abrindo mão de benefícios presentes. Só faz sentido eu abrir mão de benefícios se eu vou ter um incentivo para isso. Então existe uma taxa de equivalência. R$ 100 hoje vai ser igual a alguma coisa em torno de R$ 110, R$ 115 daqui 12 meses. Essa diferença aqui é composta pelos juros. Beleza. É importante que você entenda que R$ 100 hoje é diferente de R$ 100 daqui 12 meses. Eu sei que eu estou acelerando muito aqui nessa explicação e é importante que você me acompanhe aqui. Se existe essa diferença do valor ao longo do tempo, e aí eu estou projetando um recebível no meu loteamento para daqui 10 anos, eu vou receber uma parcela daqui 120 meses, essa parcela não pode entrar na conta com o seu valor nominal. Esse valor tem que ser descontado para que eu tome a decisão corretamente agora no valor presente. A matemática financeira convencionou que todas as viabilidades deveriam ser feitas em valor presente. Agora, no valor presente, eu vou analisar quais são os custos deste empreendimento descontados, como se eu ligasse para o meu fornecedor e falasse para ele assim, olha, eu tenho que fazer essa obra, mas eu quero te pagar tudo antecipado agora. Quanto você me dá de desconto? Então eu desconto tudo agora para o valor presente e eu também vou descontar todas as minhas receitas para o valor presente. Seria como se os clientes estivessem entrando em contato com a minha empresa e pedindo desconto para antecipar todos os boletos, inclusive antes mesmo de eles comprarem. Então eu trago tudo para o valor presente. Aí então aqui no valor presente eu vou encontrar a diferença entre esses números positivos e os números negativos. E então a gente chega no indicador que é muito importante para a nossa viabilidade financeira, que é o VPL, o valor presente líquido, que é mais ou menos como o lucro econômico. Existe muita teoria atrás desse indicador, mas essa é a única maneira de fazer uma viabilidade financeira. Não dá para fazer essa conta por meio de uma análise estática, que é como a maioria das pessoas fazem. Essa conta estática está completamente errada, que é falar assim, eu vou vender tantos lotes por tal valor de parcela em tantas parcelas, multiplica um pelo outro, chega no VGV, que já está errado. Aí depois você coloca ali qual que é o seu custo de obra, mais ou menos quanto você vai pagar de imposto, quanto você vai pagar de comissão e chega num valor que seria seu lucro. Essa conta está completamente errada. Não é assim que faz viabilidade financeira. Se você está falando sério sobre entrar no mercado de loteamentos, o meu melhor conselho para você é você participar de uma turma minha do curso de loteamentos, que é um treinamento presencial. E lá eu vou te mostrar com detalhes essas 5 viabilidades, esses 5 passos, inclusive essa viabilidade financeira. Eu acredito que as pessoas deveriam evitar entrar no mercado de loteamentos sem ter pleno domínio sobre esses 5 passos que eu descrevi nesse vídeo. Mas vale lembrar que você não precisa fazer nenhum desses 5 passos para conseguir ter seu projeto aprovado, registrado e pronto para venda. Muitas pessoas conseguem ter seus loteamentos aprovados e registrados para serem vendidos sem ter a mínima noção do que é a 6766, por exemplo. Por que isso acontece? Acontece porque a gente tem um excelente sistema de regulamentação do parcelamento do solo. Você precisa fazer um projeto que atenda os requisitos mínimos lá da prefeitura. Se não atender os requisitos da prefeitura, o seu projeto não será aprovado. Aí você volta para casa, faz as correções, leva de novo para a prefeitura. Se não for aprovado, você contrata um despachante, aí ele tenta de novo, aí você faz as correções, tenta de novo. No final do processo, o seu projeto estará aprovado. Isso significa que você vai ter lucro? Não sei. Isso significa que você vai conseguir vender todas as unidades?
Também não sei. Então, se você está falando sério sobre entrar nesse mercado, você precisa participar do curso de loteamentos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, te encontro numa próxima oportunidade.